E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos! As notícias? Você não vai acreditar na bomba que está sacudindo o futebol brasileiro? O Vasco da Gama acaba de anunciar oficialmente a contratação de Brian Rodrigues e a repercussão já tomou conta das redes sociais e dos bastidores do mercado. Segundo fontes próximas ao clube, o atacante uruguaio chega com um contrato de 4 anos. Mas os detalhes financeiros permanecem um mistério, dando margem para especulações e comentários apaixonados de torcedores que já começaram a imaginar a força que ele pode trazer ao time. Alguns insiders afirmam que a negociação foi marcada por capítulos inesperados, incluindo conversas de última hora que quase mudaram todo o cenário. Imagine a pressão sobre Brian para se destacar a um clube com história tão grandiosa e torcida tão exigente, mas também imagine o potencial que ele tem de se tornar ídolo em poucos meses. Rumores sobre um salário acima da média para o elenco cruz-maltino também circulam, e há quem diga que a diretoria do Vasco fez um esforço gigante para garantir o jogador antes que outros clubes aparecessem. O clima é de expectativa, ansiedade e, claro, aquela mistura de ceticismo e esperança que só o futebol brasileiro consegue gerar. Brian Rodrigues não é apenas mais um nome chegando ao Vasco, ele representa uma esperança renovada para uma equipe que tem buscado constantemente se reerguer nos últimos anos. Com apenas 23 anos, o uruguaio já coleciona passagens por clubes internacionais, mostrando velocidade, técnica e um faro de gol que poucos atacantes da região apresentam. As conversas sobre sua chegada começaram discretamente, mas rapidamente ganharam força entre jornalistas especializados e comentaristas que não hesitaram em soltar suas previsões. O burburinho nos bastidores é que o jogador teria recebido propostas de outros clubes brasileiros e até de ligas estrangeiras, mas decidiu apostar no desafio de vestir a camisa do Vasco, encantado pela história e pela torcida apaixonada. Enquanto os detalhes exatos da negociação seguem protegidos, a sensação que fica é de que este pode ser um dos movimentos mais estratégicos do clube nos últimos tempos. Torcedores já imaginam jogadas, dribles e gols decisivos. E a pressão sobre Brian será enorme, mas ele chega com o aval de técnicos e diretores que acreditam no potencial transformador que ele pode trazer. A expectativa cresce e, como sempre, as redes sociais não perdoam, com torcedores divididos entre ceticismo e entusiasmo. A chegada de Brian também reacende debates sobre a estratégia do Vasco no mercado de transferências, especialmente em tempos de competição intensa e necessidade de resultados rápidos. Analistas esportivos apontam que a contratação de um jogador jovem, mas já experiente, pode ser a chave para uma nova fase do clube, combinando talento, força física e inteligência tática em um único pacote. Por outro lado, existem aqueles que alertam sobre o risco de colocar tanta expectativa em um único atleta, lembrando casos recentes em que contratações estrela não trouxeram os resultados esperados. O burburinho continua e há relatos de reuniões secretas entre diretores, empresários e o próprio jogador, tentando alinhar objetivos e metas para que todos saiam ganhando. Alguns internautas especulam sobre uma possível estreia já nos próximos jogos, o que poderia mudar completamente a dinâmica do elenco. A torcida, claro, não se cansa de imaginar lances de efeito, gols históricos e momentos que entrarão para a memória do clube, enquanto jornalistas espalham detalhes, vazamentos e insights que só aumentam a expectativa geral. A sensação é de que algo grande está começando a se formar dentro do Vasco e todos os olhos estão voltados para Brian Rodrigues. Os bastidores do futebol são sempre cheios de mistério, mas poucos rumores geram tanto alvoroço quanto a contratação de um atacante promissor por um clube histórico. No caso de Brian Rodrigues, a movimentação envolveu negociações tensas, conversas com agentes e até certo suspense sobre a assinatura final. Há quem diga que a diretoria do Vasco fez malabarismos financeiros para garantir a chegada do
jogador, enquanto outros acreditam que a decisão partiu mais do desejo do próprio atleta de se reinventar em um cenário competitivo e apaixonante. Entre comentários nas redes sociais e postagens de torcedores ansiosos, o nome de Bryan se tornou trending topic, com debates sobre estilo de jogo, posição em campo e até possíveis combinações com outros nomes do elenco. É como se cada torcedor estivesse projetando sua própria versão de Bryan no Vasco, imaginando gols decisivos, assistências e momentos que ficarão gravados na memória coletiva. Enquanto isso, jornalistas especializados continuam a espalhar rumores sobre valores, bônus e possíveis metas que o jogador precisará atingir, tudo isso alimentando ainda mais a expectativa e a curiosidade sobre o impacto que ele terá dentro do clube. A chegada de Bryan Rodrigues é, sem dúvida, um dos assuntos mais quentes do momento no futebol brasileiro e a torcida já respira esperança. Entre especialistas, o debate gira em torno de como o Bryan Rodrigues se encaixará no estilo de jogo do Vasco, que nos últimos anos vem alternando entre momentos de glória e períodos de reconstrução. Alguns apontam que o atacante uruguaio pode ser a peça que faltava para dar velocidade às jogadas e criar oportunidades inéditas de gol, enquanto outros alertam que será preciso paciência para que ele se adapte ao ritmo intenso do futebol brasileiro. Nos bastidores, comenta-se que a comissão técnica já traça estratégias específicas para potencializar as qualidades do jogador, aproveitando sua habilidade de driblar, infiltrar e finalizar com precisão. Rumores indicam até conversas com preparadores físicos e analistas de desempenho para garantir que Bryan esteja em plenas condições desde os primeiros treinos. A pressão será enorme, mas a chance de se tornar ídolo rapidamente também. É real, especialmente em um clube onde cada gol e cada vitória são celebrados com fervor. Entre torcedores, a especulação é constante. Quem será a dupla de ataque perfeita? Como Bryan vai se relacionar com os veteranos? E claro, quanto tempo levará para que o primeiro gol de impacto aconteça? O clima é de ansiedade, expectativa e aquela sensação que só rumores quentes conseguem gerar. Enquanto isso, os mercados e casas de aposta começaram a reagir à novidade, elevando ainda mais o interesse em torno de Bryan Rodrigues. Muitos apostam que sua presença em campo poderá transformar a performance do Vasco, aumentando chances de vitória e mudando a dinâmica das partidas. Alguns comentaristas esportivos sugerem que a chegada do uruguaio pode até atrair outros jogadores, criando um efeito dominó que beneficiaria ainda mais o elenco. É impossível ignorar o efeito psicológico que uma contratação de peso como essa tem sobre adversários, torcida e até sobre o próprio clube, que se vê impulsionado por uma injeção de confiança e expectativa. Entre rumores de possíveis negociações futuras e estratégias para maximizar o rendimento de Bryan, o ambiente no Vasco é de antecipação, quase como se todos esperassem uma revolução em campo. A torcida já começou a imaginar gols decisivos, assistências incríveis e momentos que ficarão para sempre registrados na memória do clube, enquanto jornalistas e insiders continuam alimentando o burburinho com comentários, análises e previsões sobre a estreia do jogador. A movimentação é intensa e a expectativa só cresce. Os detalhes sobre o contrato de Bryan Rodrigues ainda permanecem em segredo, mas fontes próximas afirmam que ele não chega apenas com salários e bônus, mas também com desafios específicos a serem cumpridos, metas de desempenho que prometem tornar sua jornada ainda mais empolgante. O que chama a atenção é a combinação entre juventude, talento e ambição, fatores que podem definir não apenas o futuro do jogador, mas também o rumo do Vasco da Gama nos próximos anos. Rumores indicam que a chegada de Bryan poderá desencadear mudanças táticas, ajustes no posicionamento de outros jogadores e até uma reformulação momentânea da equipe titular. Algo que a torcida acompanha com olhos atentos e muita expectativa. Enquanto alguns questionam se ele conseguirá atender às expectativas, outros defendem que sua chegada é o sinal de um novo ciclo, uma fase de reconstrução com ambições claras e metas audaciosas. Entre análises, palpites e rumores, o clima
é de mistura entre ansiedade e esperança, característica típica do futebol brasileiro, especialmente quando se trata de um nome que promete movimentar o mercado e energizar a torcida de forma tão intensa. E assim, o Vasco da Gama se prepara para viver dias de intensas expectativas com Brian Rodrigues no centro das atenções. Cada treino, cada entrevista e cada postagem nas redes sociais ganha proporção de notícia de primeira página, alimentando o burburinho e criando uma atmosfera de expectativa constante. Alguns insiders garantem que ele já demonstra comprometimento, chegando cedo aos treinos, estudando jogadas e tentando se entrosar rapidamente com seus futuros companheiros. O efeito sobre a torcida é imediato. Redes sociais lotadas de comentários, hashtags em alta e uma ansiedade coletiva que mistura esperança e curiosidade sobre o impacto real do jogador em campo. Entre rumores de negociações paralelas, possíveis ajustes de contrato e expectativas de performance, Brian se transforma no epicentro de uma narrativa que vai além de futebol. É um fenômeno de mídia, burburinho e paixão cruz-maltina. Analistas esportivos debatem cada detalhe de sua chegada, enquanto torcedores fazem projeções e imaginam cenários onde ele se torna protagonista de partidas históricas. A sensação é de que estamos apenas no começo de uma história que promete emoção, polêmica e momentos memoráveis no Vasco da Gama. A expectativa em torno de Brian Rodrigues é tamanha que cada detalhe de sua rotina no Vasco virou assunto entre torcedores, jornalistas e insiders do mercado. Rumores sugerem que ele já começou a se ambientar no clube, participando de treinos com foco específico em finalizações, dribles e integração com os companheiros de ataque. Comentários nas redes sociais levantam hipóteses sobre sua posição ideal em campo, questionando se ele será escalado como ponta-direita ou centroavante móvel, capaz de articular jogadas e explorar espaços que poucos atacantes conseguem enxergar. Fontes não confirmadas indicam que o departamento de análise de desempenho do clube vem monitorando cada ação do jogador, desde deslocamento até tomada de decisão, visando otimizar seu rendimento em jogos decisivos. Entre burburinhos sobre possíveis ajustes táticos e comentários de torcedores que já projetam gols épicos, o clima é de mistura entre ansiedade, empolgação e expectativa de que Brian se torne rapidamente uma referência dentro do elenco. Há ainda especulações sobre convocações para eventos promocionais e entrevistas, que serviriam para aproximá-lo da torcida, consolidando não apenas seu papel em campo, mas também sua imagem como figura central do novo ciclo vascaíno. Internamente, o Vasco parece ter definido estratégias para maximizar a chegada de Brian Rodrigues, e rumores indicam reuniões frequentes entre técnicos, analistas e o próprio jogador. Conversas sobre estilo de jogo, movimentações ofensivas e entrosamento com outros atacantes são constantes, e há quem diga que ajustes de última hora ainda podem ocorrer antes de sua estreia. Alguns insiders afirmam que a diretoria considera essa contratação uma jogada de mestre para revitalizar a imagem do clube, atraindo a atenção da mídia, novos patrocinadores e, principalmente, envolvendo a torcida de maneira inédita. Nas redes sociais, a expectativa cresce a cada dia, com torcedores especulando sobre dribles, gols e assistências que poderiam transformar a temporada do Vasco em um verdadeiro espetáculo. A combinação entre juventude, habilidade técnica e ambição do jogador uruguaio é vista como ingrediente essencial para acender novamente a chama cruz-maltina. Entre rumores de possíveis convocações para jogos importantes, negociações internas sobre metas e ajustes táticos, a chegada de Brian se transforma em um fenômeno de antecipação, gerando debates intensos e alimentando a paixão da torcida. Não é apenas a performance dentro de campo que desperta interesse. Rumores sobre a vida pessoal e rotina de Brian Rodrigues também circulam com força. Fontes não oficiais comentam sobre sua adaptação à cidade, interesses fora do futebol e possíveis atividades de integração com a comunidade vascaína, sempre com grande repercussão entre torcedores.
Alguns insiders afirmam que a diretoria do clube está empenhada em garantir que o jogador se sinta confortável, incentivando hábitos que aumentem seu bem-estar e, consequentemente, seu rendimento em campo. Entre comentários nas redes sociais, análises esportivas e especulações sobre sua estreia, a narrativa em torno de Bryan ganha camadas adicionais, envolvendo não apenas aspectos técnicos, mas também emocionais e simbólicos. Torcedores debatem seu estilo de jogo, projeções de gols e combinações com outros nomes do elenco, enquanto jornalistas especializados alimentam o burburinho com detalhes de treinos, declarações e possíveis estratégias da comissão técnica. A sensação é de que o clube aposta não apenas no talento de Bryan, mas também em sua capacidade de se tornar ídolo, referência e fator motivacional para uma torcida sedenta por conquistas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto isso, especulações sobre o impacto de Bryan Rodrigues no Campeonato Brasileiro já começaram a tomar proporções de previsão histórica. Alguns comentaristas apontam que sua presença pode alterar completamente a dinâmica do ataque vascaíno, tornando a equipe mais rápida, imprevisível e letal nas finalizações. Rumores indicam até que a diretoria planeja utilizar sua imagem para reforçar campanhas de marketing e engajamento da torcida, tornando-o não apenas jogador, mas também embaixador do clube. Entre projeções de gols decisivos e assistências emblemáticas, há quem afirme que Bryan pode transformar partidas medianas em verdadeiros espetáculos, influenciando diretamente na moral do elenco e na confiança da equipe. O burburinho cresce, com internautas especulando sobre dribles desconcertantes, finalizações precisas e movimentações que podem desestabilizar defesas adversárias. Mesmo sem estrear oficialmente, o impacto psicológico da sua chegada já é sentido, mostrando que a simples presença de Bryan no Vasco provoca reações em diversos setores: torcida, imprensa, jogadores e até adversários. Entre rumores, análises e projeções, a narrativa em torno de sua contratação se transforma em uma verdadeira febre, mantendo todos atentos e ansiosos. Nos bastidores, há relatos de que a comissão técnica do Vasco vem planejando treinos específicos para explorar ao máximo as habilidades de Bryan Rodrigues, incluindo exercícios de velocidade, finalização e tomadas de decisão sob pressão. Rumores indicam que até ajustes na formação tática da equipe podem ocorrer, visando criar condições ideais para que ele se destaque desde o primeiro jogo. Torcedores especulam sobre combinações com companheiros de ataque, movimentos de infiltração e jogadas ensaiadas, enquanto a mídia esportiva divulga análises detalhadas sobre seu estilo de jogo e potencial de adaptação. A expectativa é que Bryan se torne peça-chave em momentos decisivos, capazes de alterar o destino de partidas importantes. Entre comentários entusiasmados, previsões ousadas e rumores sobre metas contratuais, a sensação é de que sua chegada marca o início de um novo capítulo para o Vasco. A mistura de talento, juventude e ambição do jogador uruguaio é vista como um fator motivacional não apenas para ele, mas para todo o elenco, criando um clima de renovação e esperança dentro do clube, enquanto a torcida aguarda ansiosa pela primeira atuação oficial em campo. Além do impacto dentro de campo, rumores indicam que a chegada de Bryan Rodrigues pode trazer efeitos indiretos, como maior visibilidade para o Vasco nas mídias sociais, aumento de vendas de camisas e fortalecimento de sua marca junto a patrocinadores. Comentários de especialistas e insiders sugerem que sua presença pode até influenciar futuras negociações, atraindo outros atletas interessados em se juntar a um elenco que está sendo reforçado de maneira estratégica. Nas redes, torcedores não param de imaginar combinações ofensivas, gols decisivos e momentos históricos que poderiam ser protagonizados pelo uruguaio. Enquanto isso, jornalistas continuam a especular sobre valores do contrato, bônus de performance e metas individuais, ampliando ainda mais a aura de mistério que envolve a contratação.
A expectativa é que Bryan se torne não apenas jogador, mas símbolo de uma nova fase, capaz de energizar o elenco e, ao mesmo tempo, cativar uma torcida que há muito tempo busca motivos para sonhar com conquistas memoráveis. Entre rumores, análises e debates apaixonados, a narrativa da sua chegada se mantém viva e intensa. Rumores também apontam que a integração de Bryan Rodrigues com a torcida está sendo cuidadosamente planejada. Fontes não oficiais afirmam que encontros com torcedores, participações em eventos promocionais e postagens estratégicas nas redes sociais estão sendo programadas para criar vínculo emocional, transformando-o rapidamente em um ídolo potencial. Comentários nas redes sociais sugerem que essa aproximação pode gerar impacto direto na motivação do jogador e, consequentemente, na performance em campo. Analistas esportivos destacam que a adaptação rápida de Bryan ao ambiente e a cultura do clube será essencial para que ele consiga atender às expectativas gigantescas que a torcida deposita sobre ele. Rumores indicam ainda que estratégias de comunicação interna foram discutidas para garantir alinhamento com a comissão técnica, facilitando entrosamento e eficiência nos treinos. Enquanto torcedores projetam gols históricos e dribles desconcertantes, a mídia continua alimentando a narrativa com comentários, análises e especulações sobre seu futuro no Vasco, criando um clima de antecipação quase palpável que mistura esperança, curiosidade e aquela ansiedade típica do futebol brasileiro, reforçando a sensação de que estamos à beira de uma fase inesquecível. E, finalmente, a chegada de Bryan Rodrigues ao Vasco da Gama parece simbolizar mais do que apenas uma contratação. Trata-se de um movimento estratégico capaz de influenciar todo o elenco, inspirar a torcida e criar expectativas inéditas para a temporada. Rumores sobre sua estreia, performance e impacto psicológico já ocupam debates em redes sociais, canais esportivos e conversas entre especialistas, mostrando que a repercussão vai muito além de uma simples transferência. Comentários indicam que a diretoria espera que ele se torne rapidamente protagonista, capaz de transformar partidas equilibradas em vitórias marcantes e inspirar companheiros a elevar seu nível de desempenho. A mistura de talento, juventude, ambição e potencial de marketing transforma Bryan em uma peça central da narrativa vascaína, despertando curiosidade, esperança e entusiasmo. Entre análises, especulações e burburinhos, a contratação se estabelece como um dos assuntos mais comentados do momento, e cada treino, cada lance e cada declaração do jogador passam a ser observados com atenção, reforçando a sensação de que um novo capítulo cheio de emoção, expectativa e paixão está prestes a começar no Vasco da Gama. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.